I've always been the one to say. Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos conhecer a teoria atômica de Dalton. As ideias sobre a constituição da matéria, que hoje sabemos que é o átomo, elas surgiram na Grécia Antiga por volta de 450 a.C., a partir principalmente de Demócrito. No entanto, o átomo ele só recebeu um caráter científico a partir da teoria que nós conhecemos como teoria atômica de Dalton. Essa teoria ela foi fundamental porque foi a partir dela que os cientistas eles puderam estudar e conhecer mais sobre o átomo e as suas características. Entre 1803 e 1808, o cientista inglês John Dalton propôs uma teoria para explicar as leis enunciadas por Lavoisier, que é a lei da conservação das massas, e a que foi enunciada por Proust, que foi a lei das proporções constantes. Essas duas leis elas foram estudadas por nós nas aulas anteriores. Essa teoria dele ficou conhecida como teoria atômica de Dalton. A teoria atômica de Dalton ela foi baseada em experimentos, mas nenhum desses experimentos que o Dalton realizou conseguiu revelar o átomo claramente, ou seja, o átomo como nós conhecemos hoje. Por isso, o Dalton denominava o átomo como a menor parte que compõe a matéria. Hoje nós sabemos que isso não é verdade. A teoria de Dalton ela apresenta muito mais postulados do que comprovações. Então, para a gente conhecer essa teoria, nós vamos estudar algum desses postulados. O primeiro item diz que os átomos eles são maciços e apresentam forma esférica, semelhante a uma bola de bilhar. Por isso que o modelo atômico de Dalton ficou conhecido como o modelo da bola de bilhar. O segundo item diz que os átomos eles são indivisíveis e indestrutíveis. Para Dalton, o átomo era a menor partícula que compõe a matéria. O terceiro item diz que um elemento químico é um conjunto de átomos com as mesmas propriedades. Essas propriedades podem ser principalmente o tamanho e a massa. Observando na imagem, a gente percebe que temos 3 elementos químicos diferentes, o hidrogênio, o oxigênio e o bromo. Os elementos que têm o mesmo tamanho e as mesmas características, eles são classificados no mesmo elemento químico. Observe, por exemplo, os átomos de hidrogênio. Eles são todos do mesmo tamanho, porque eles têm características iguais, assim como os de oxigênio e os de bromo. O quarto item fala que os átomos de diferentes elementos químicos, eles apresentam propriedades diferentes uns dos outros, e a gente também pode observar isso na imagem. Assim como os átomos que pertencem ao mesmo elemento químico são iguais, os átomos que são de elementos químicos diferentes têm propriedades diferentes. Por exemplo, os de hidrogênio, eles são bem menores se compararmos com os de oxigênio e os de bromo. Consequentemente, a massa deles também vai ser diferente. Então, por isso, eles são elementos químicos diferentes. O quinto item diz que o peso relativo dos 2 átomos pode ser utilizado para diferenciá-los. Isso a gente pode utilizar, por exemplo, quando a gente não sabe de que átomo se trata e a gente consegue diferenciar, saber que são átomos de elementos químicos diferentes pelo peso relativo deles. O sexto item diz que uma substância química composta ela é formada pela mesma combinação de diferentes tipos de átomos. Então, os átomos eles podem formar vários tipos de substâncias químicas compostas. Basta ele se ligar a diferentes tipos de átomos, assim eles vão estar formando diferentes tipos de substâncias. O sétimo item diz que as substâncias químicas diferentes elas são formadas pela combinação de átomos diferentes. Dalton nomeou seu modelo atômico de bola de bilhar e, por isso, passou a representar os átomos dos elementos conhecidos em sua época por meio de símbolos esféricos. Dalton também construiu uma simbologia na tentativa de catalogar os elementos que iam surgindo e as reações químicas advindas dos mesmos. Embora este aspecto de seu modelo atômico não tenha encontrado muitas aplicações práticas, não é demérito a sua proposição.
Na imagem a gente pode ver alguns elementos químicos que foram sugeridos por Dalton. Didaticamente, os livros e exercícios de nível fundamental e médio representam os átomos apenas por esferas com cores diferentes. Então, cada cor representa um elemento químico diferente. Compreensão da lei de Lavoisier é a partir da teoria atômica de Dalton. O químico francês Lavoisier afirmou em 1785 que, em uma reação química, a massa se conserva porque não ocorre criação nem destruição de átomos. A teoria atômica de Dalton comprovou esse fato, já que um dos seus postulados afirma que o átomo ele é indestrutível. Sendo assim, se realizarmos a combustão do carvão na presença de gás oxigênio, teremos uma reação química entre um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio, como aparece aí na imagem. Essas duas substâncias vão reagir e formar o gás carbônico, o CO2, que possui exatamente os mesmos átomos que compunham as substâncias antes da reação. Utilizando o modelo atômico de Dalton, podemos compreender uma substância simples. Uma substância simples é aquela que possui átomos de mesma característica formando uma molécula. Ou seja, uma substância simples é aquela que é formada por átomos que pertencem ao mesmo elemento químico. Na substância F2, por exemplo, temos 2 átomos de flúor, por isso devemos utilizar 2 tipos de átomos iguais na representação, segundo a teoria atômica de Dalton. Observem na imagem ao lado, temos 2 bolinhas da mesma cor e do mesmo tamanho, representando a substância flúor, que é 2F2. Já em uma substância composta, nós temos átomos de características diferentes formando a molécula, ou seja, na substância composta, eu tenho a união de elementos químicos diferentes para formar a substância. A substância H2O, que é uma substância composta, ela é formada por 3 átomos, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. De acordo com a teoria atômica de Dalton, a gente tem que utilizar cores diferentes e tamanhos diferentes para átomos de elementos químicos diferentes. Assim, como temos 2 átomos do hidrogênio, vamos colocar eles da mesma cor e do mesmo tamanho. E o átomo de oxigênio devemos representar ele em tamanho e em cor diferente, para qualquer pessoa que visualizar conseguir compreender que ali temos átomos de elementos químicos diferentes.